disso no final de novo, até para não se tornar cultural a gente começar sempre com 10 minutos de atraso, né? Ok, tá certo. Bora lá então. Beleza, então, vamos lá. Pode seguir adiante. Só uma observação aqui. Até um comentário que o nosso amigo Wilson falou assim, difícil é concorrer com o Hermes. O cara chega com a animação daqueles animadores de programa de televisão que a gente não consegue competir. Então, enfim, hoje não tem aquela animação de torcida, né? Enfim, vamos lá. Nossos agradecimentos sempre, né, ao governador Antônio Denário, à secretária de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social, Tânia Soares de Souza, aí de Roraima, né, a secretária de Assistência Social de Cariacica, senhora Daniele de Souza Lírio, e a secretária municipal de Assistência Social e Cidadania da Mulher, Brenda Carneiro. Nosso obrigado pela disponibilização aí dos profissionais. Próximo. Bom, Hermes, só um pedido. Você consegue ampliar a projeção da imagem aí, como você fez ontem? Isso facilita aqui para o ceguinho. Isso, muito obrigado. As orientações, né, para o nosso curso, de que a gente entre com 10 minutos de antecedência, né, para que não tenhamos atraso. Se tiver alguma dúvida, ali aperte o botão ali para sinalizar, mas também pode interromper no microfone mesmo, falando, ok? Mas, assim, a maior parte do tempo, manter desligados, e na hora que quiser falar, liga, pede que a gente interrompa aqui para tirar as dúvidas. Ok? Próximo. Hoje é o nosso quarto dia, nós vamos estar trabalhando as aulas 5, 6 e 7. Esperamos conseguir com 45 minutos. Vamos lá. Próximo, por favor. Objetivos: identificar a espécie do domicílio da família e levantar as características e preencher corretamente o bloco 2 do formulário principal de cadastramento, de acordo com as orientações do manual do entrevistador. Próximo. Alguns pontos de atenção, né? As características do domicílio. Não é preenchido para pessoa em situação de rua. Você vai preencher ou suplementar 2 com essas informações. O quesito 2.1 a 2.13, né? No 2.02, espécie do domicílio, particular, permanente, particular, improvisado e coletivo, nós vamos tratar desse assunto, e bastante atenção, porque é assunto de prova, né, de teste, e gera muitas dúvidas. No 2.3 e 2.4, conceito de cômodos, banheiros e sanitário, basta ser delimitado por paredes, né? Cortiços, computar apenas cômodos de uso exclusivo da família. No 2.5 e 2.6, registrar o item que predominar no domicílio. 2.8, 2.10, 2.11 e 2.12, registrar o item que se enquadra primeiro na ordem relacionada. Próximo. E o que é domicílio? Vamos lá. Vamos saber o que é domicílio. Segue adiante, por favor. Domicílio é o local de moradia de uma ou mais famílias. Entende-se que, estruturalmente, o domicílio deve ser separado, ou seja, limitado por paredes, muros, cercas, etc., e coberto por um teto, independentemente do material utilizado pela família para essa finalidade, garantindo privacidade aos moradores. E independente, o que significa possuir acesso direto, de modo que seus moradores
não precisem passar pela moradia de outras famílias para acessá-lo. Ok? Nosso conceito de domicílio. Atenção! É possível que no mesmo lote coexistam mais de um domicílio, assim como num edifício residencial, apesar dos moradores utilizarem áreas comuns, como pátios, corredores e jardins, etc. Cada apartamento configura um domicílio separado e independente. Cadastro diferenciado: não preencha este bloco para pessoas que estejam em situação de rua. Próximo, por favor. Vamos conhecer quesitos do bloco 2, características do domicílio. Vamos trabalhar um a um. Próximo. No 2.1, o local onde está situado o seu domicílio tem, na maioria, características urbanas ou rurais. Este quesito busca conhecer a percepção do entrevistado quanto à localização do domicílio da família. Ok? Próximo, por favor. Qual a diferença entre área urbana e rural? Vou deixar o povo falar um pouquinho, Hermes? Bora lá, bora estimular esse povo a falar. Bora, gente! Quem acessou o portal EAD, como eu sempre digo, sabe, né? Quem está seguindo lá o cronograma das aulas dos alunos sabe essa resposta. Vamos lá, se alguém está respondendo aqui. Pode seguir adiante, Hermes. Vamos lá. Acho que o povo ainda está meio tímido ou o condutor aqui não está... vamos lá, área urbana. A Érica Gomes respondeu. Área urbana é quem mora na cidade, área rural, quem mora em comunidades, vilas, etc. Vamos lá, vamos ver se a resposta da Érica está correta aqui, segundo o nosso manual do entrevistador. Cidade ou vila? Então, agora presta atenção, Érica, aqui na resposta, né? Cidades ou vilas? Área urbana, situada em cidades ou vilas, ou seja, dentro do perímetro urbano legal. E área rural, situada fora da cidade ou vila, tal como fazenda, sítio, povoado, arraial, ok? Ficou claro? Então, vamos adiante. Qual a espécie do domicílio? Nesse ponto que eu gostaria que vocês tivessem um pouco mais de atenção também. Qual a espécie do seu domicílio? Amplia, por favor, novamente, Hermes. Isso, muito obrigado. Particular permanente, particular improvisado ou coletivo, né? Então, esse quesito busca identificar a característica principal do domicílio da família, para tanto oriente o entrevistado utilizando os conceitos abaixo. Quem assistiu o vídeo também, o vídeo trata dessas questões, né, do bloco 2, e fala sobre, ele tem a explicação sobre as características do domicílio, né, a espécie de domicílio. Sumiu o slide aqui para mim, Hermes. Olá, consegue me ouvir? Opa, voltou aqui. Vamos lá. Domicílio particular permanente. É um espaço próprio para servir de moradia permanente ou duradoura, composto por pelo menos um cômodo. Domicílio particular improvisado, espaço que está precariamente adaptado pela família para servir de moradia. E domicílio coletivo, aquele estabelecimento ou instituição tem a relação entre seus habitantes restrita a regras, subordinada a regras administrativas. Ok? Bom, segue adiante, que ele trata um pouquinho sobre... O bloco 2 deve ser preenchido para pessoa em situação de rua? Nós falamos disso agora há pouco. Alguém sabe responder?
Exatamente, Gessinara. Não, o bloco 2 não deve ser preenchido para pessoa em situação de rua. Ok? Segue adiante, por favor. Beatriz também, não. Amplia para mim, Hermes, por favor. E o Zamara também respondeu que não. Cadastramento diferenciado. Não preencha este bloco para pessoa em situação de rua, como informado anteriormente. Mesmo que essas pessoas estejam em abrigos ou em casa de passagem, essas são instituições de acolhimento de caráter temporário. Portanto, para fins de preenchimento do cadastro único, não devem ser marcadas como domicílios coletivos. Ok? O particular permanente, só uma observação aqui, ele é aquela construção que foi pensada para moradia, ou que, mesmo que no início não foi pensada para moradia, mas naquele momento ali ela é utilizada como moradia e tem os seus compartimentos, divisões de espaços, né, caracterizados como moradia, né? Próximo. Só mais uma informação aqui sobre a questão do particular improvisado. O improvisado, o que seria esse particular improvisado? Seriam galpões, seriam espaços de indústria, fábricas abandonados, que não foram construídos especificamente para moradia, mas que estão sendo utilizados ali como espaço de moradia, né? Depósitos, galpões, né, que às vezes são ocupados, são utilizados, né, por moradia. Então, é um particular improvisado, ok? Próximo. Ah, não, desculpa, é esse mesmo. Quantos cômodos tem o seu domicílio? Aqui você vai preencher, né, considere como cômodo cada compartimento do domicílio coberto por um teto e limitado por paredes, inclusive banheiro e cozinha. Okay? Não considere como cômodos corredores, alpendres, varandas abertas e garagens, depósitos, outros compartimentos que não sejam residenciais. Então, assim, por mais que nas características de uma região para outra se utilize a varanda como um espaço para dormir, use redes e tudo mais, né? Aquele não é computado como um cômodo, ok? Os espaços abertos que não são limitados por parede ou por uma cobertura, né, de teto, não são considerados como cômodos. Próximo, por favor. Quantos cômodos estão servindo permanentemente de dormitório para os moradores do seu domicílio? Registre o número de quartos ou de qualquer outra dependência, salas de visitas, cozinhas. A gente tem uma característica muito comum assim, nas famílias que estão em maior vulnerabilidade, às vezes, de terem os seus espaços de domicílio no mesmo cômodo, ser o espaço que elas dormem, o espaço que elas preparam o alimento, e, enfim, então, ali se conta um único cômodo, que é limitado pelas paredes, né? Pelo que faz a divisão. Então, ali se registra um cômodo. Se não tiver banheiro, né? Então, se tendo banheiro, então são 2 cômodos, enfim. Mas isso é uma característica que a gente encontra nas famílias que a gente atende. Próximo. Qual o material predominante? Terra, cimento, madeira aproveitada, madeira aparelhada, cerâmica, lajota, pedra, enfim. Considere como material predominante aquele utilizado em maior quantidade no piso do domicílio ou aquele que, de algum modo, se sobressai aos demais materiais utilizados. Ou seja, né, se a maior parte dos cômodos for de cimento bruto, então é cimento. Se for de piso, então vai utilizar essa informação, ok?
Próximo. Qual o material da construção, né? Qual o material predominante na construção das paredes externas do seu domicílio? Alvenaria com revestimento, aí são as paredes rebocadas, né? Alvenaria, tijolo sem revestimento, madeira aparelhada, taipa revestida, taipa não revestida, madeira aproveitada, palha, outro material. Considere como material predominante aquele utilizado em maior quantidade, a mesma orientação que nós fizemos acima, na construção das paredes do domicílio, ou aquele que, de algum modo, se sobressai aos demais materiais. Próximo. O seu domicílio tem água canalizada? 2.7 ele pergunta se tem água canalizada. Se você marcar que sim, você vai marcar que sim para quando a água for canalizada para pelo menos um cômodo, independente de sua procedência, se é de água, de poço, de nascente, enfim, mas se ela é canalizada ali, né? Não, quando não houver água canalizada para nenhum cômodo do domicílio. Então, não é só quando não tem para nenhum. Se tem para pelo menos um, tem água canalizada. Próximo. Qual a forma de abastecimento de água utilizada no seu domicílio? Rede geral de distribuição, poço ou nascente, cisterna ou outra? Por favor, próximo. E aqui ele explica como é que você identifica a rede geral de distribuição. Não sei como se chama a empresa que atende aí, o serviço que é atendido aí em Roraima, né? Mas quando o domicílio, o terreno ou a propriedade onde está localizada for servido de água ligada à rede geral pública de abastecimento. Quando há ligação irregular à rede de abastecimento de água, a forma de abastecimento é identificada neste item, uma vez que a família tem acesso, mesmo que indireto ou serviço público. Compreenderam? Então, não importa se é clandestino ou não, mas se ela está ligada à rede geral de distribuição, você vai marcar esse quesito 1. Poço ou nascente, né? Quando o domicílio for servido por água de poço nascente localizada no terreno ou na propriedade onde está construído. Cisterna, quando o domicílio for servido por água de chuvas, armazenamento em cisterna. E outra forma, quando o domicílio for servido de água de reservatório ou caixa, abastecido por carro-pipa, poço, nascente, localizados fora do terreno onde está construído. Ou seja, quando você vai buscar essa água em outro espaço, ou é trazida de outro espaço até ali, sem ser canalizada. Próximo. Próximo. Ok. No seu domicílio existe banheiro? No seu domicílio ou propriedade existe banheiro ou sanitário? Se sim, né, você vai ter que marcar o item 2.10. De que forma que é feito o escoamento do banheiro ou sanitário? Então, aí você vai ter outro conjunto de informações para serem respondidas. Se não, preste atenção, né? Se não há banheiro ou sanitário, você precisa passar para o 2.11. E a gente acho que trata mais adiante nos próximos slides sobre banheiro e sanitário, essa diferença. Vamos lá. Próximo. Não, ele não trata. Pensei que tratasse, mas vamos lá. Para você entender a diferença, né? Banheiro, ele é compreendido como o espaço onde você tem os dois, você tem vaso sanitário e tem o chuveiro para a família usar como lugar de banho também. E sanitário somente onde a família utiliza para fazer as necessidades, né? Que pode ter o vaso ali ou não ter também, né? A gente sabe que essa realidade ainda existe em alguns lugares de interior, né? Onde não... Bom, pelo menos ainda essa realidade há bem pouco tempo ainda existia em alguns lugares no interior.
Quanto ao lixo, né? O lixo do seu domicílio é coletado diretamente, coletado indiretamente, é queimado ou enterrado na propriedade, é jogado em terreno baldio ou logradouro, rua, avenida, é jogado no rio, lago ou mar, tem outro destino. Então, coletado diretamente é quando tem o serviço público que recolhe o lixo diretamente na frente do domicílio, tá? E indiretamente é quando a família precisa fazer um deslocamento e levar, por exemplo, até a próxima rua, a próxima avenida, a próxima esquina, né? Não é coletado diretamente de frente à sua casa, não é? Ok? Tem essa diferença. Próximo. O slide já tratava disso. Quando o lixo é coletado diretamente no domicílio por empresa de limpeza urbana, coletado diretamente quando o lixo for dispensado em uma caçamba, tanque ou depósito uso em comum a uma certa distância do domicílio, para depois ser coletado por serviço de empresa pública ou privada. Queimado, não é? É natural, todo mundo já sabe, quando é queimado na própria propriedade. Jogado em terrenos, quando o lixo do domicílio é jogado, queimado ou enterrado em terreno baldio ou logrador público. E jogado em rio, lago, mar, que é uma prática, né, que a gente deve até orientar na hora do atendimento também, se existe essa prática ainda, para que não se faça, ok? Próximo, por favor. Qual é a forma de iluminação? A forma de iluminação utilizada no seu domicílio? Elétrica com medidor? Elétrica com medidor comunitário? Elétrica sem medidor? Óleo, querosene ou gás? Vela ou outra forma? Próximo, por favor, Hermes. Então, vamos voltar aqui na anterior, por favor, para a gente, porque eu pensei que tivesse as informações aqui sobre com medidor próprio. É quando na residência tem um próprio medidor. E esse segundo, rede elétrica como medidor comunitário, quando esse medidor ele é utilizado para outras residências, né? É dividido ali com outras famílias também. Sem medidor, geralmente é o conhecido como o gato clandestino, né? Aquelas outras alternativas que a família, às vezes, acaba utilizando como técnica de sobrevivência. Óleo, querosene ou gás, vela ou outra forma. Próximo, por favor. Existe calçamento, pavimentação? Existe pavimentação no trecho ou logradouro, rua, avenida, em frente ao seu domicílio? Bastante atenção, em frente ao seu domicílio. Total, parcial ou não existe? Total. Quando em todo o trecho do logradouro, em frente ao domicílio, existir calçamento, pavimentação. Parcial. Quando em parte do trecho do logradouro ou em frente ao domicílio existir calçamento, pavimentação. E não existe quando não existir calçamento algum, né? Aquela rua de terra, enfim. Pavimentação no trecho do logradouro em frente ao domicílio, quando não existir. Próximo. Gente, eu não sei se eu estou correndo, se eu estou andando muito rápido, mas hoje o conteúdo é bem extenso e são muitos slides, então eu estou andando um pouco rápido, mas vocês podem interromper se há alguma dúvida. Estamos aqui para tentar responder. Boa tarde. Boa tarde. Francisco Félix, de Rorainópolis. É uma dúvida que a colega Adriele Pereira Pires fez aí no chat. Me tira uma dúvida, se na casa tiver 8 pessoas morando em uma mesma casa, mas cada um tem o seu quarto e suas despesas separadas, teria como fazer um cadastro separado? É minha dúvida também. Vamos lá, eu posso entrar aqui? Pode falar, Hermes, tranquilo. Olá, então, vamos lá. Adriele, quem falou de Rorainópolis é o? Francisco Félix.
Francisco Félix, muito obrigado. Primeiro, muito obrigado pela sua participação. A gente gosta assim, quando vocês perguntam. Para quem fez download, a gente espera, como eu disse para vocês, a gente espera que vocês já tenham, né, em mãos o manual do entrevistador, que isso aqui é a Bíblia de vocês. Aí no manual, porque assim, a gente tem que responder e referenciar, né? Igual, eu sou evangélico, não estou fazendo piada com evangélico, não, mas sempre crente fala, né? O livro, o capítulo e o versículo, né? Assim é a gente aqui com o manual do entrevistador. O manual do entrevistador, página tal. Então, lá no manual do entrevistador, na página 55, fala o seguinte, olha, eu vou ler para vocês, aí, se vocês entenderem, beleza, senão eu explico. Vamos ler do jeito que está no manual, tá bom? Pode ser assim? Aí, se não entender, porque eu acho que o manual é muito claro quando ele escreve aqui. Ó. Vamos lá. É unidade nuclear com família, né? Família. É unidade nuclear composta de uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas vidas por elas, todos moradores do mesmo domicílio. Para o cadastro único, é necessário que as pessoas residam no mesmo domicílio e compartilhem renda e dividam despesa para serem consideradas componentes da mesma família. Então, família é o quê? Qual é o conceito de família? São pessoas que residam no mesmo local, que compartilham rendas e despesas. Esse é o conceito de família. Por quê? O cadastro único está ligado a características socioeconômicas. Econômica, dinheiro. Eu entendo dessa forma. Então, para ser considerado família, mora no mesmo lugar, divide despesa e também contribui. Se a pessoa mora no mesmo lugar e não divide despesa e nem contribui, ela é família? Fiquei sozinho de repente. Não, eu tô ouvindo, mas é porque bem na hora meu filho começou a conversar aqui comigo. Mas Então, pelo que eu entendi... Marcelo respondeu aqui, não. Então, assim... pelo que eu entendi, não. Não se isso. caracteriza. É isso? Não. Eu gosto de ler no manual, porque o manual é bem claro, assim. Eu acho que o manual, ele explica melhor do que a gente. Dei uma lida... Desculpa interromper, Hermes. Dei uma lida lá sobre o conceito de famílias conviventes. Quando elas utilizam ali da mesma comida, né? Preparado a comida daquela família ali e tal, e aí todos se alimentam daquela mesma comida. São famílias conviventes, mesmo que cada um pague suas contas separadamente? Bom, ali elas estão tendo algo em comum, estão dividindo algo em comum. Se estão dividindo a alimentação, é uma família só. Correto? Então, se elas estiverem dividindo, compartilhando, isso que o Hermes falou, compartilhando despesas e renda, então é uma família só, ok? A menos que elas estão utilizando ali espaços em comum da residência, da moradia, mas não compartilham rendas e despesas, aí podem ser realizados cadastros de famílias conviventes no mesmo endereço. Okay? Lorena, você entendeu? Oi, boa tarde. Que a Lorena perguntou Carla. sobre a relação sanguínea. Para o cadastro único, não é o sangue, é a renda. Então, se não compartilha renda e despesa, não é família. É quase igual a gente queria fazer, porque às vezes tem alguém que mora na nossa casa e não quer ajudar a pagar as contas, não é família. Né? Olá, professor, boa tarde. Boa tarde, quem está falando? É a Carla, Boa Vista. Oi, Carla, seja bem-vinda. Pode falar. Obrigada. Eu queria tirar uma dúvida, assim, por exemplo, tem essas famílias nessas casas, e quantos cadastros eu posso fazer dentro dessa casa? Até quantos cadastros? Tipo assim, tirar a resposta do colega aí. Tem 10 pessoas na mesma casa. Tipo, às vezes eles vão omitir, né, algumas perguntas que tem no livro, né, aqui, tipo, vai colocar pessoas que não
eu digo assim, eles vão colocar mais pessoas para ter critério a receber o Bolsa Família, por exemplo. Você está entendendo? Eu não estou sabendo, acho que me... Estou entendendo seu raciocínio, pode desenvolver aí. E aí, a gente fica meio nervosa, né? Não, e aí, não fica nervosa. Eu queria saber... A gente adora quando vocês participam, não fica nervosa. Aí eu queria saber quantos cadastros a gente pode fazer nessa casa. Como é que... Eu acho que é isso. Você não quer saber existe... quantos formulários desses você pode preencher? Isso, Assim, ó, Carla, é a mesma regra que nós acabamos de falar aqui para alguém que perguntou no chat. Toda vez que tiver um grupo ou uma pessoa que ela não compartilhe da renda da despesa, alguém que não quer, ele vai pagar, ele pega o salário dele, ele não divide com ninguém. E ele tem lá um relógio de luz separado, tem água separada. Se ele morar num quartinho, mas ele não ajuda na despesa, não come da comida dos outros, ele não participa financeiramente de nada. Então, para cada vez que acontecer uma situação dessa, você vai preencher um formulário desse. Entendeu? Entendi. Tá. Você tem o quartinho dela separado, o fogão dela, a geladeira dela, o relógio de luz, formulário desse aqui, ó. Toda vez que a pessoa não compartilhou, a regra não compartilhou, preencheu. Olha, anota aí. Verdade. Não compartilhou, preencheu. Não compartilhou, preencheu. Ok, obrigada. Mas agradecer, muito obrigado pela participação. Não fica nervosa, não. Lembrando que é importante fazer a orientação ao munícipe sobre as regras do programa, sobre a declaração de informações inverídicas que ele está sujeito a responder, né, por essas informações. Orientar o munícipe quanto às regras do programa, sobre as regras, sobre quais são as famílias, como se caracterizam as famílias conviventes, o que se caracteriza, o que é compreendido pelo cadastro único como família. Então, nunca deixe o munícipe sem orientação, sem a informação devida. Ele precisa estar ciente das penalidades possíveis de uma informação inverídica, ok? Sim. Vamos... Entendi. Alguma outra dúvida, gente? Até agora, não. Queria só acrescentar mais uma orientação aqui sobre aquele ponto 2, no 2.2, lá sobre domicílio, né? Sobre o coletivo. Só frisar, né? Que podem ser caracterizados como, se na prova cair alguma informação lá de uma família que mora em camping, hotel, pensão, quartel, né? Conventos ou alojamentos, locais onde tenha uma regra coletiva. Aqui só pode entrar até tal hora, depois fecha o portão, ninguém entra mais. Opa, é uma regra coletiva ali do grupo onde mora. Então, esses são espaços coletivos que vocês podem estar marcando no formulário, ok? Espaço coletivo. Uma espécie de domicílio. Domicílio coletivo. Caso seja marcado. Entendi. E importante, assim, vocês estarem acompanhando, né, fazendo as atividades que estão propostas lá no portal EAD. Eu vi que alguns citavam lá que estavam com dificuldade de acessar e tudo mais, hoje parece que teve problema. Mas importante é assistir os vídeos e fazer as atividades que estão propostas lá. Fazer as leituras do manual do entrevistador e os exercícios também. E eles são condicionantes para você fazer o seu teste final. Se você não tiver com todas as atividades em dia, você não consegue fazer o teste final. Ok? Vamos adiante. Sim. Você, Hermes. Muito obrigado, meu querido amigo Rúdio. Obrigadão, valeu. Vamos lá, então.
dar início aqui à nossa aula de hoje. Nós vamos falar, o nosso tempo de aula hoje é 15 minutos. Eu vou ficar pouco tempo com vocês. Eu sei que vocês vão sentir falta depois que eu sair. Só 15 minutos é pouco tempo, né? Mas vamos lá. Nossos objetivos de hoje é reforçar o conceito sobre família e preencher corretamente o bloco 3 do formulário principal de cadastramento, de acordo com as orientações do manual do entrevistador. Quando nós falamos aí, olha, só já falou duas coisas. Falamos no manual do entrevistador, que é esse aqui, que teve gente que disse ontem que é igual caviar, que só ouvia falar. Tenho certeza que vocês já imprimiram, já encadernaram. E nós falamos outro lá, que é o bloco 3 do formulário principal. Esse é o formulário principal. Aí no CRAS deve ter bastante desse caderninho verde, né? Então nós vamos falar agora sobre aqui, ó, manual do entrevistador, formulário principal. Manual do entrevistador, formulário principal. Não esqueçam desses dois amiguinhos de vocês. Vamos lá. Família. Aí eu vou cantar a musiquinha para vocês esquecerem. Família. Família. Vamos lá. Família é a unidade... Alguém estava perguntando sobre família, o pessoal está à frente do nosso tempo, né? Já perguntaram antes de chegar ao assunto. É a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras, que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas, eu acabei de ler para vocês no manual, atendidas por ela, todas moradoras no mesmo domicílio. Para o cadastro único, é necessário que as famílias residam no mesmo domicílio e compartilhem renda ou dividam despesa para serem consideradas componentes de uma mesma família. Não é necessário que os integrantes tenham relação consanguínea, isto é, que sejam parentes. É importante ressaltar que cada pessoa deve ser cadastrada em somente uma família. Aí eu ia falar isso aqui, quando alguém perguntou sobre consanguíneo, mas eu fiquei com receio de confundir a cabeça. Vamos subir aqui. A Lorena perguntou, ainda que tenha uma relação consanguínea, veja, Lorena, olha só agora, assim, para expandir sua mente, né? Agora vai expandir a mente. Ó. Não, olha, se a pessoa é de sangue, ela não tem que estar no cadastro único, mas, daquela família. Mas se ela contribui, ela entra, mesmo não sendo de sangue. Então, assim, a base não é o sangue, como eu falei. A base é a renda, é o dinheiro. Então, se a pessoa é de sangue e não contribui, fica fora. Ela não é consanguínea, mas ela contribui, ela fica dentro, ela é família. Quase igual na vida real, né? Assim, né? No nosso dia a dia, né? Porque gente boa é quem ajuda a gente. Morador. São considerados moradores as pessoas que têm o domicílio com local habitual de residência e nele resida na data da entrevista. Presta atenção. Por nada. Nós agradecemos a participação de vocês. Sem vocês, não dá para fazer essa aula aqui bacana. Vamos começar de novo. Morador. São considerados moradores as pessoas que têm o domicílio como local habitual de residência e nela resida na data da entrevista. Embora ausente na data da entrevista, tem o domicílio como residência habitual. Se a pessoa deixar de morar na sua casa e fixar a residência em outro local, ela não poderá mais ser considerada moradora. E estiverem por período igual ou inferior a 12 meses. Lembra? Nós falamos isso lá no comecinho. A pessoa não está em casa, mas ela, por acaso, ela está em casa, mas ela está internada há 8 meses, então ela é considerada da família. Aí se ela está internada já há 1 ano e meio, não é mais considerada morador da família, tá bom? Não faz mais parte. Ela é morador. Vamos lá. Estabelecimento, administrador até 12 meses, internada ou abrigada. Estabelecimento de saúde, que é o hospital, casa de saúde. Instituições de longa permanência para idoso. Equipamentos que prestam serviço, acolhimento e abrigo, instituições, psiquiatria, comunidade terapêutica ou outros estabelecimentos similares. Que o Rúdio acabou de falar aí, nosso amigo, gente fina demais, Rúdio. Famílias conviventes são famílias compostas por uma ou mais unidades nucleares, parentes ou não, que residam no mesmo domicílio. Necessariamente compartilham um ou mais cômodos da casa, mas não compartilham suas despesas. As famílias conviventes devem dividir as despesas habituais da casa de aluguel, água, luz, mas não compartilham os gastos nem dividem os rendimentos.
Atenção! Como o cadastro único e autodeclaratório, é importante deixar os conceitos de cadastramento bem claros para o RF realizar a entrevista corretamente. Caso perceba algum indício de irregularidade nas respostas, informe o gestor que tornará as providências necessárias. Alguém falou por áudio aqui que a gente... se a pessoa estiver mentindo. Nós falamos sobre isso no primeiro dia, né? Se a pessoa estiver mentindo, você não vai dizer para ela, toma vergonha na cara. Mente que nem sente, a cara nem fica verde. Não. Você vai anotar tudo, caladinho. Chegar no CRAS, você informa o seu superior. Olha, o gestor lá do CRAS. Olha, essa pessoa aqui, eu vi que ela está respondendo, mas as respostas não batiam com a realidade, não. Ela vai tomar as providências. É importante, mas você tem que informar o RF que se ele não for verdadeiro com as respostas, isso acarretará sanções, né, graves para ele. Em relação a esse assunto, aqui na nossa região tem muito, muito, muito venezuelano. Daí fica muito complicado até a gente conversar com eles, porque eles não entendem. Daí, por exemplo, recentemente eu fiz um cadastro de umas mulheres que moram todas juntas na casa de um brasileiro. Aí o brasileiro não permite que ele seja colocado no cadastro, apesar de morarem com elas, de ele morar com elas. Daí ficou num impasse bem grande. Aí, por mais que eu explicasse, no final, eu acabei fazendo o cadastro sem ele, mas ele não aceita. Eu não sei nem como é que faz nessa situação. E aí você falou que essa relação. Regra, né? Pois é. Ele paga o aluguel, aliás, ele paga luz, paga água, e elas trabalham e pagam alimentação e roupa. Ele só cede o lugar para elas dormirem. Foi o que elas me passaram, né, na situação. Mas não tenho tanta certeza se é verdade. Aí não sei como é que proceder. Nesse caso, a gente entende que eles são uma família, né? Por cadastro único. Porque se ele paga as despesas, é uma família. Aí tem que solicitar o seu gestor para tomar as providências, e uma assistente social ir até a casa para tomar as providências e cadastrá-lo como parte da família, né? Porque tem que ter. Se a pessoa está compartilhando renda e despesa, é família. Para nós é. Porque no direito civil, família é consanguíneo, né? Aqui não, é diferente. Aí tem que explicar. Leva um manual do entrevistador e mostra lá. Olha aqui, o nosso conceito de família é diferente do seu conceito de família. Para estar cadastrado aqui, tem que seguir a nossa regra. Né? Aqui tem muito disso, mas também em relação, por exemplo, a rapaz quer ajudar e não está cobrando nada, mas aí as mulheres têm que trabalhar, e algumas sem filho, e às vezes a única renda que elas têm é do Bolsa Família, né? Era do Bolsa Família. Aí, por esse motivo que eu acho que ele não quis entrar também no cadastro, porque como ele é carteira assinada, prejudica elas, né? Já que elas não têm onde morar. Entendi. Complicado, né? É complicado. Mas tenho certeza que os gestores e a equipe técnica conseguem chegar em um acordo aí, né? Porque cada território tem suas particularidades, né? Que a gente que está... Eu que estou aqui na capital talvez não entenda como funciona, mas vocês que estão no território aí sabem avaliar corretamente, sem prejudicar, porque a gente tem que tomar muito cuidado para não prejudicar as famílias, né, que precisam. Rodrigo está falando aqui, famílias conviventes podem dividir despesas habituais da casa, aluguel, luz. Não compartilhar outros gastos, nem dividem os rendimentos. É isso aí, Rodrigo. Vamos de falar sobre isso. Mas pelo que o nosso colega está falando, essas pessoas, esse rapaz, ele custeia praticamente tudo, né? Porque, afinal de contas, o benefício não tem como custear muita coisa, né? O benefício, ele auxilia, sim, bastante, mas ele não custeia tudo. Não tem como. Vamos lá. 3.03 e 3.04. A família reside em terra... Aí tem aqui. Em cima, vamos ler aqui embaixo. A família reside em terra ou reserva indígena? Se sim, vai para o próximo, que é 3.04. Qual o nome da terra ou reserva indígena? Se não, salta para o 3.07. Aí esse é de preenchimento obrigatório. Sempre que tiver esse xizinho com exclamação, preenchimento obrigatório. Se o quesito 3.01 tiver,
é como resposta sim. Então, se você respondeu sim, marcar o xizinho no sim, tem que responder embaixo. Tem que saber qual é o nome da comunidade para escrever. O cadastro vai pedir isso, tá? Então, sim, assinalado esse item, o quesito 3 ponto... Então, bem na frente. Se assinalado este item, preencha o quesito 3.04. Aí, se não, se assinalado esse item, pule para o 3.07. São os saltos, né? Quando eu cheguei no cadastro único, eu vi muito pessoal falando de salto. Que salto é esse? Saltar é pular as questões, né? Vamos lá. 3.05, família quilombola. A família é quilombola? Se sim, passa por 3.06. Se não, salta por 3.07. Marcando sim, 306, e marcando não, 3.07. Se marcar o sim, tem que obrigatoriamente responder o 3.06. Cadastramento diferenciado. Comunidades quilombolas são grupos étnicos com ancestralidade negra, relação de parentesco própria e histórico relacionados com a resistência à opressão gerada pela escravidão no Brasil. O território é central na identidade desses grupos. E a terra pode ser de origens diversas, como doações de terras realizadas a partir da degradação de monoculturas. Vamos lá. Bárbara. Olá, boa tarde. Aqui em Pacaraima, os imigrantes venezuelanos estão procurando muito o CRAS para fazer o cadastro único, à procura de benefícios. Mas antes de fazer qualquer cadastro, nós marcamos uma visita no domicílio, porque acontece de muitos fazerem cadastro, não residirem no local onde foi feita a entrevista. Eu não sei nem se pode falar isso aqui que está gravando, né? Mas eu já ouvi em outras turmas isso, que acontece da seguinte forma. Outros alunos das turmas anteriores disseram justamente essa situação, Débora, que o venezuelano, alguns imigrantes procuram o Centro de Assistência Social, faz o cadastro e voltam para a Venezuela. Aí vem aqui só receber o benefício, mas continuam morando lá dentro. Já vi essa situação mesmo. Aí isso daí também é como uma situação de Pacaraima, né? Aí tem que a equipe técnica fazer um projeto, uma reunião, uma ação para tentar ver a maneira de resolver isso, também sem prejudicar os beneficiários, né? Porque ele precisa muito. Vamos lá, último aqui então. É a nossa primeira tela sobre famílias quilombolas. E as famílias quilombolas vão perseguir você até o último dia. E na prova também tem algumas questões sobre as famílias quilombolas. Então, sempre que aparecer esse nome, parece estranho para a gente, né? Vocês que estão vendo pela primeira vez, quilombola, o que é isso? Então, vocês prestem atenção. Porque isso aí vai acompanhar você até o último dia. Vamos lá. A marcação desse quesito é autodeclaratória, ou seja, a despejo de comprovação de origem étnica da família, independente da cor e raça. 3.07, 3.08. Quantas pessoas moram? Quantas pessoas moram no domicílio? Não preencher para famílias em situação de rua, família em domicílio coletivo. Vocês vão colocar aí 2.07, quantas pessoas moram e quantas famílias moram no seu domicílio. Tá bom? Então, preenchimento obrigatório. Você tem que preencher. Como eu falei, tiver o quadradinho com a exclamação, tem que preencher. 3.09. Há pessoas dessa família internada, abrigada ou privada de liberdade até 12 meses, vamos dizer, como nós falamos, né? Se até 12 meses, ela vai entrar na família ainda. Preenchimento obrigatório também. Em caso afirmativo, registre com 2 algoritmos o número de pessoas, levando em conta os seguintes grupos étnicos. Se é criança, se é jovem, se é idoso, tem que dizer. Ela está fora? Tá. O que ela é? Criança, jovem ou idoso. E, por último, aí nessa lista de componentes, vamos ver ela aqui no nosso cadastro. Cadê você, lista de componentes? Ela aqui, ó. Lista de componentes. Fica aqui, quase no meio do cadastro. Vamos passar agora para as despesas. Despesas. A família tem despesa mensal com. Aí, no formato principal, a despesa é só um pequenininho aqui, né? É só uma bolachinha pequenininha. Mas, como nós falamos
que a renda e despesa é o que caracteriza a família, esse quesito é super importante. Aí você vai marcar aí todas as despesas da família. Energia elétrica, água, gás, alimentação, transporte, aluguel, medicamento. Existe o valor em reais dos gastos das famílias cadastradas, despesando os centavos, tá vendo? É o valor redondo, redondo. Observa o cadastro único, não são famílias, todas as despesas que a família tem. Somente gastos que constam nesse quesito. Boa tarde. Boa tarde, quem está falando? Jaqueline de Roraima. Seja bem-vindo, Jaqueline. Naquela parte ali é que é ruim, porque tem gente que bota aquela despesa, a gente bota direitinho, explica para eles e a gente bota a despesa. Só que lá, quando chega na hora de falar para ele, que eles vão avisar para a gente que se ele trabalha, ele diz que não, fica só despesa, mas não fica renda, não fica valores de trabalho nem nada no outro, entendeu? Mais ou menos, como eu quis falar. Eu entendo perfeitamente, Jaqueline. Eu já vi muita história. O cara tem despesa, mas não trabalha. O contribuinte tem despesa, mas não tem trabalho. Porque assim, é igual alguém que tem um carro, anda de carro para cima e para baixo, aí tu pergunta à pessoa, tu tem salário? A pessoa não. E como é que a pessoa está andando de carro para cima e para baixo? Pois é, acontece isso no cadastro único também. É informação que não pode, não é verdade? Sim. Posso acrescentar, Hermes? Pode, claro. Tá. A gente precisa ter um certo cuidado com isso também, né? Porque o que acontece também? Às vezes a gente tem famílias que outra pessoa custeia aquelas despesas, então ele realmente tem aquelas despesas, né? Vamos pensar aqui no idoso, numa idosa, em que os filhos contribuem, né, com as despesas ali daquele membro da família que mora sozinho ou que mora com outras pessoas, enfim. Mas ele tem as despesas, não é ele quem paga, são outras pessoas que pagam, mas ele precisa declarar quais são as despesas, né? Então, às vezes, fica essa interrogação, assim. Então, é só observar também quem é que paga também essas despesas, né? Essa é a questão também. Mas essa pergunta não está no cadastro único. Então, a gente não tomar cuidado, talvez, com algum julgamento, enfim, em relação àquela informação, que pode estar sendo pago por outra pessoa e não ser renda daquela família ali para custear aquela despesa. Ok? Isso. Obrigado, Ruth. Valeu mesmo pela participação. Então, assim, sempre que houver um desencontro de informação, né? Você vê que a família tem uma situação socioeconômica favorável, né? A pessoa tem carro, 2, 3 carros. Já aconteceu comigo, de fazer uma visita, a pessoa tinha 3 carros na garagem, inclusive um dos carros era uma picape grande, um S10. E aí, quando você pergunta se a pessoa tem alguma renda, ela diz que não. Como assim? Porque a pessoa tem 3 carros, não tem renda nenhuma, nada. Aí a pessoa, não, eu tenho um salão de beleza. Aí, né? Aí já é outra coisa diferente. Você conversando, você vai conseguindo tirar. Aí você tem que pensar com calma, você vai conseguindo tirar as informações, né? Tem que ir tranquilo. Mas se você vê que a pessoa está mentindo, porque tem situações que você está olhando ali, né? A pessoa está numa mesa cheia, farta, 3 carros, tudo organizado. Aí você vai ver que tem alguma informação que não está batendo. Aí passa a informação para o seu gestor, para ele solicitar uma visita técnica de um assistente social, ele vai lá fazer o trabalho bacana, tá bom? Mas quando você vê que tem irregularidade, não deixa passar, não. Informa o chefe. Professor, deixa eu tirar uma dúvida também sobre, por exemplo, pastores, família que reside em casa pastoral. Eu tenho uma situação de uma pessoa que eu conheço e ela não conseguiu o cadastro porque eles moram na casa pastoral. E, tipo, na casa pastoral são duas famílias, vamos colocar aí, e a despesa, tipo, o comprovante de residência, né? Ele, tipo, é R$500, porque já tem uma central, duas central, que é das duas famílias. E
E aí, tipo, não veio, não conseguiu fazer o cadastro único dela, da família dela, em si, da família, né, que é da esposa, do pastor e dos filhos. Porque, assim, eu imagino, assim, eu vejo os colegas fazendo cadastro, e muitas das pessoas, elas não querem usar o benefício, querem outros benefícios, né, que o governo oferece. Não sei se eu entendeu a minha pergunta. A Carla. Oi, Carla, eu estou tentando processar aqui. Vamos lá. Pelo que eu entendi que você falou, aí vamos contextualizar. O pastor, o filho do pastor mora com ele. A conta de luz é R$ 500. E ele não quer declarar Isso. Não, ela levou, né, a conta, porque você precisa ter um comprovante de residência onde eles moram, né? E aí ela me explicou que acha que foi por causa disso, porque era muito alto. E assim, eles têm uma renda, vamos colocar aí R$ 1.000, 1.500, né, pela oferta que a igreja dá para eles, né, pagar os seus custos, né, de vida, né, como é que eu posso dizer assim. Só que é aquela coisa, tem tempo que, vamos colocar, os irmãos pagam seus dízimos, né, e dá um mês, dá alto, outro mês não dá, não é o salário fixo, né, não é um salário assim, eu recebo R$ 3.000 por mês, né, um dia dá mais, outro mês dá menos, é aquela situação. Só que eu falei, eu não soube nem explicar assim, porque como a gente vê os colegas trabalhando, mas eu não sei nem como explicar direito. Até eu me enrolei agora. Mas eu te entendi. Aí esse usuário do SUAS entende que ele não foi contemplado, ou ela não foi contemplado com benefício por causa do comprovante de residência. Bom, primeiro, nós nem pegamos o comprovante de residência. Não tem que pegar. Não, que é essa parte de colocar como é que fala? Os gastos, né? Uhum. Para comprovar, né? O que você gasta, o que você gasta com gás, com essa parte esqueci aqui, do orçamento da família, né? Eu acho assim, o que pode estar acontecendo ela faz um cadastro. E como os sistemas são todos online, o CPF dos moradores pode ter sido cruzado com outros CPFs de outras bases, né? Da Receita Federal, por exemplo. Aí tá lá que a pessoa tem um salário. Aí cada vez que você vai no supermercado, quer usar o CPF? Aí, sim. Aí você vai lá e coloca. Aí você está gastando R$ 2.000 por mês para o supermercado. Aí depois você vai lá e faz o cadastro único que você não tem renda. Como que você não tem renda se você está gastando R$ 2.000 por mês no supermercado? Alguma coisa vai. Entendeu? Sim, um exemplo. Entendi. Pode ser isso. Mas para ter a certeza do porquê, aí só a SENARC, né, que é a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, para analisar especificamente este caso. Mas o que pode ser, um dos fatores é esse, que apesar da pessoa estar declarando que não tem renda nenhuma, os sistemas integrados dizem que ela gasta isso. Mais do que... Sim, entendi. É como que a pessoa está gastando R$ 2.000 por mês no mercado e diz que não tem renda nenhuma. Uma coisa que não bate, isso. né? Isso. Pode ser isso. Entendi. Obrigada. Muito obrigado pela participação, Carla. Hoje é um assunto delicado, né? A pessoa pergunta e fica assim, meio com vergonha. Vamos lá. Vamos continuar. Alguém ficou aqui para ficar calado, não sei, um emoji que eu não conheço. Vamos em frente. Tá. 3.11, 3.12. 3.11. Nome e código do estabelecimento de assistência à saúde, EAS. 3.12. Nome e código do Centro de Referência de Assistência Social, em que os membros da família são atendidos quando necessitam. Alguém tem alguma dúvida? Fala em família e renda, a nossa cabeça enche de dúvida, né? Mas aquele beneficiário, por que ele não entrou? Vou acrescentar aqui, Hermes, já até coloquei aqui no chat também, uma informação, as despesas, né, elas não interferem na concessão de benefício, apenas a renda declarada por aquela família. Então,
a informação, por exemplo, igual ela disse aí, ele trabalha na igreja, recebe, né, dos contribuintes e tal. Ele faz esse cálculo do valor que ele recebeu nos últimos 12 meses, que tem essa pergunta mais adiante também no bloco 8, de trabalho e renda. Então, esse valor ele é computado também, né? Se ele está trabalhando naquele momento, essa informação, se ele está trabalhando e se teve renda no último mês e nos últimos 12 meses. Então, isso é informação, mesmo que seja informal, isso interfere em receber ou não algum benefício. Muito obrigado, Rúdio. Então, vamos lá. Próxima aula, diretamente do Rio de Janeiro, para os lavrados roraimenses, seu Wilson Júnior. Seja bem-vindo. Ele falou que não quer, não. Rúdio, alunos, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Então, boa tarde, pessoal. Um prazer novamente estar com vocês. Obrigado por essa oportunidade. E aproveitando aqui a fala dos colegas, tem muitas pessoas que julgam, né, o Rúdio, porque um dos filhos do responsável familiar pode estar estudando numa escola particular e as pessoas acham que por estar numa escola particular, aquela família não tem direito a estar inscrita no cadastro único, às vezes ela recebe uma ajuda, ou o ex-marido que paga. Então, assim, tem que ter cuidado, perceber alguma coisa, tem que acionar a equipe técnica, como os colegas já colocaram, tá, pessoal? E qualquer dúvida, vocês podem parar que a gente vai estar sanando e somando com vocês. Objetivos, né? Na aula 7, preenchimento do bloco 4, identificação da pessoa, e preenchimento do bloco 5, documentos. Objetivos, caracterizar cada componente da família e preencher corretamente o bloco 4 e o bloco 5 do formulário principal de cadastramento, de acordo com as orientações do manual do entrevistador. Olha ele de novo, ó, o entrevistador fazendo parte da nossa capacitação. Bloco 4, identificação da pessoa, quesito 4.01 a 4.15. 4.04, apelido, nome social, nome indígena, identidade de gênero. Ponto 4.05, sexo, conforme documentação apresentada. 4.15, o nascimento foi registrado em cartório de registro civil. Registro de nascimento, é isso mesmo? Certidão de nascimento. Tem certidão, não tem certidão, não foi registrado, não sabe. Por favor, meu amigo. O 5, documentos, tipo de documentos, documentos obrigatórios para o RF e demais componentes indígenas e quilombolas, estrangeiros e brasileiros nascidos no exterior, documentos com dados de outros documentos, substituir só se tiver todos os dados solicitados no formulário. Pessoas ou famílias sem documentação, quesito 501 a 505, certidão emitida antes e a partir de 2010, 5.02, CPF preencher sempre que possível, e o 5.03, RG, sem vínculo direto ao F. Por favor, meu amigo. Antes de eu colocar e explicar isso para vocês, na hora desse preenchimento aqui, pessoal, tem que ter bastante cuidado, porque se caso errar alguma letra do nome, e quando a pessoa for inserir no sistema e mudar a fonética, nós como município está no primeiro nome. Os municípios não conseguem mais fazer essa alteração
somente o agente da Caixa. Então, quando for fazer esse preenchimento do nome da pessoa, tenha atenção, e aqui vai estar falando para copiar mesmo do documento, se possível, né? Porque aqui no meu município teve alguns problemas com isso, e o acerto é feito somente na agência da Caixa, uma vez que foi retirado esse procedimento dos municípios e estados. Brenda, tira esse negócio daí, por favor. Então vamos, 4.01, nome de ordem, e 4.02, nome completo. Registre o nome completo do componente da família, copiando de preferência diretamente de um documento oficial, né? Apresentado, certidão de nascimento, RG, CPF, título de eleitor e etc. O sistema do cadastro único não permite o cadastramento de pessoas sem sobrenome. Quando for assim, sem um sobrenome, quem consegue fazer essa inserção é só a Senarc, tá? Tem que mandar um ofício para lá, solicitar, e só eles que conseguem fazer essa inclusão, e a Caixa consegue colocar o CPF desse usuário sem sobrenome, tá ok? Que tem apenas um nome, ou que o nome, o último sobrenome tem apenas uma letra. Por exemplo, Maria ou Maria do O. Por favor. 4.03. Identificação NIS, PIS, PASEP. Na hora que vocês estiverem fazendo esse preenchimento, se a pessoa já tiver um desses documentos, você coloca. Caso não tenha, é a primeira vez, só depois que for inserido no sistema. Esquisito, registra o número de identificação social, NIS, que é atribuído pelo Sistema de Cadastro Único após o cadastramento da pessoa, que apresentou a documentação mínima exigida. Transcreva esse número neste quesito somente depois que a Caixa atribuiu o NIS à pessoa e essa informação for disponibilizada no sistema. Por favor. 4.04, apelido ou nome social. Caso o usuário que você esteja fazendo a entrevista ele se sentir confortável em falar, você faz esse preenchimento. Apelido é designação informal para identificar determinada pessoa, ou seja, o nome pelo qual a pessoa é conhecida e pelo qual o atendente como se fosse o próprio nome. Já o nome social é aquele atribuído à pessoa cuja a identificação civil não reflete adequadamente a sua identidade de gênero. Aqui, para mim, está faltando aqui uma letra ali, Hermes. É que, às vezes, o que tem acento, aí na hora de fazer download, aí vai fazer download, dá erro no PowerPoint, aí ele come a letra. Como tá para você aí? É isso mesmo. É usualmente adotado por TLX, deve ser. Isso aí. É esse? Isso. Deve ser coletado por solicitação do próprio Então, mas para a gente aqui no slide aqui, ele tá comendo, como você falou, comeu uma letrinha ali, mas acho que deu para o pessoal entender. Qualquer coisa a gente volta novamente. Pode ir para o próximo. 4.05, 4.06, 4.07, 4.08. 4.05, sexo masculino e feminino. 4.06, data de nascimento. Sem a data de nascimento, a gente não consegue fazer a inserção, no caso, inserir, né, o usuário no sistema. Então, também é um dado muito importante. 4.07, relação de parentesco com o responsável familiar. 4.08, cor ou raça. Nesse 4.08, eu não sei se algum de vocês já tiveram alguma dificuldade nesse preenchimento, ao perguntar ao usuário. Aqui a gente já teve, infelizmente, quando foi perguntar, o usuário achou que era alguma ofensa
e a gente explicou, virou a tela, mostrou, pegou o formulário físico para também mostrar. A gente tem que fazer essa pergunta, porque é feito até mesmo para poder ter uma base de dados, a vigilância socioassistencial do seu município, para ela poder estar fazendo, onde tem um mapeamento, onde tem mais indígena, pardo, branco, negros, né? Então, tivemos uma dificuldade uma vez na entrevista, mas foi tudo contornado. Pode ir, Hermes, por favor. Qual a sua relação de parentesco com o RF? Alguém pode colaborar? A relação com o parentesco, no caso com RF, é quando é parente ou amigo, vizinho do responsável familiar. É isso? Por exemplo, meu filho, estou fazendo o cadastro dele, eu sou o responsável familiar. Aí quando for fazer os dados, preencher os dados do meu filho, eu coloco lá que ele é meu filho. Filho do responsável familiar. É isso? Sim, sim. Sim, ali é quando você faz no preenchimento, aí você coloca, né, qual é a marcação, se é filho, se é enteado, se é outro, se é pai, se é mãe, né? Ali tem todas essas opções e tá correto. Quem respondeu? Foi o Francisco? Positivo, Francisco Félix de Ah, Florianópolis. é isso, Francisco, sempre contribuindo com as nossas aulas. Obrigado, tá, meu amigo? Por favor, Hermes. E dando continuidade ao preenchimento, no 4.09, 4.10, nome completo dos pais. Tá? Então, no 4.09, nome completo da mãe, sempre é o primeiro. E o 4.10, nome completo do pai. Caso tenha, né? Caso não, tem ali o não sabe. E dá seguimento ao preenchimento. 4.11 e 4.15, nascimento. Então, 4.11, onde nome, né? Nasceu neste município ou outro município, em outro país. 4.12, em que estado, em que município, no 4.13, nome que nasceu. Aí aqui a gente, tanto no 4.11, quando você marcar neste município, aí tem um salto. Aí ele manda você dar um salto para o 4.15. Aí você não preenche nem um 12, nem um 4.13, nem um 4.14, tá? Mas se caso não for nesse município, você vai preencher o 4.11, 4.12, 4.13 e o 4.14. O 13, aqui também tem um salto aqui embaixo, passa ao 4.5. Não sei se todos já tiveram acesso ao sistema, mas quando você faz essa marcaçãozinha, esses campos ficam já tudo brindado, tá? Na hora do preenchimento. O 4.15, ele fala que o nascimento foi registrado em cartório de registro civil. Gente, só um segundinho, tá, Hermes, por favor. Nesse aqui, vocês sabem que todo mundo, para poder ter qualquer documento civil, identidade, CPF, carteira de habilitação, tudo partiu de uma certidão. Então, ele não pode estar no momento da entrevista, ele não pode estar com a certidão em mãos. Tá? Então, você vai marcar aqui o 2, sim, mas não tem certidão de nascimento nem de casamento. O 3, não. Se tem RANI, passe ao ponto 505. O 4, não sabe. Quando vocês fazem essa marcaçãozinha aqui, e a gente vai jogar no sistema, até a 2 não, mas a 3 e a 4, quando você faz essa marcação, que alguém vai inserir isso no sistema, a família vai ficar ali não se aplica ou sem registro civil. Aí vocês vão ter que trabalhar com o setor de cidadania do seu município para poder estar fazendo a busca e saber por que essa pessoa não tem certidão, não tem nenhum documento. Aí já vai ter que trabalhar essa área. Então, aconselhável fazer, se ele te apresentar um RG, um CPF, um título de eleitor, é você realizar a marcação no 4.5 ou da 1, sim, tem certidão de nascimento ou de casamento,
e a 2. Tá? A 3 e a 4, ele vai ficar não se aplica e sem registro civil no sistema. Isso depois vai gerar um desconforto para poder estar fazendo a busca dessa família e tá realizando, né, a busca dessa documentação, caso tenha, caso não tenha, tá bom? Se ela não tiver e vocês já tiverem na sua cidade já, o pessoal do Cidadania que faz aí o cadastro tardio, né, de certidão, a busca ativa, aí já encaminhar para esse setor para eles poderem estar fazendo, retirando, né, novamente o documento ou a primeira vez desse documento. Por favor, Hermes. Posso fazer uma observação aí? Pode, Deus? lógico, pode sim. Vamos lá. Volta, Hermes. No anterior aí, por favor, Hermes. Isso. Então, esse 4.15, ele gera muitas dúvidas sempre, né? E, às vezes, a gente erra no exercício final lá por falta talvez, de atenção, mas no manual do instrutor, né, do entrevistador, na página 73, lá vocês conseguem verificar, é bom dar até uma lida para tirar as dúvidas, e se tiver dúvida ainda, manda para a gente que a gente vai tentando responder aí, né, Wilson? Mas aqui, por exemplo, quando você marca o quesito ponto 1 ali, né, como o Wilson falou, é quando ele foi registrado, ele tem a certidão e tudo mais. Quando ele tem documento, isso significa que ele já foi registrado em algum momento, e ele não quer dizer que ele esteja com a certidão ali no momento para você. E quando você marca a opção 2, que sim, ele foi registrado, ele te afirma que foi registrado ou apresenta qualquer um outro documento, mas ele diz que ele não tem a certidão, que aí essa é para a opção onde ele possa ter perdido, foi roubado, enfim, ou levado pelas chuvas, estragado o documento, extraviado, ele não tem aquele documento. Na 1 ali, ele tem o documento e ele é registrado. E no de baixo ele é registrado, mas ele não tem o documento, ok? Essa é a diferença aí. Tranquilo? Obrigado, meu amigo. E caso vocês identificar que essa pessoa não tem mais a certidão, aí pelo menos tem, não sei na cidade de vocês, mas tem o subregistro, né? Registro tardio, essas pessoas conseguem dar isenção. Aqui a gente tem uma parceria com o cartório, então ela dá isenção tanto para casamento, para segunda via de certidão, e a gente faz esse trabalho aqui com os nossos usuários, para que eles venham ter a segunda via da certidão de nascimento, casamento, até mesmo para tirar um próximo documento, tá? Então, a Hermes começa a trabalhar isso aí, Hermes, na cidade de vocês aí, para fazer essa parceria e conseguir esse convênio aqui, cara, de grande valia, aí são nossos usuários. Vamos dar continuidade. Preenchimento do bloco 4, identificação da pessoa, preenchimento do bloco 5, tá? Bloco 5, esse bloco investiga os dados dos seguintes documentos. Então, quando você faz o preenchimento lá no bloco 4, lá, no 4.1, né? Nome do usuário. E por algum motivo ali você não preencheu corretamente, quando for inserir no sistema, vai dar não acatado o CPF desse... Obrigado, Hermes. Vai dar como não acatado o CPF desse usuário. Aí tem colegas que vai achar que é o problema na receita e vai embora no preenchimento. Se for alguma família que fazendo o cadastro para dar entrada no BPC, infelizmente não vai conseguir, porque para poder dar entrada você precisa ter no cadastro único, no seu núcleo familiar, o CPF de todos. Então tem que preencher corretamente. No caso aí, Hermes, tu parou na 4.11, é 4.1. Mas vamos dar seguimento aqui para não... Qualquer coisa o pessoal pode botar no chat, lá no grupo que a gente responde. Aí aqui você coloca certidão de nascimento, certidão de casamento, registro administrativo de nascimento indígena, CPF, documento de
identidade, RG, título de eleitor, carteira de trabalho, previdência social. Por favor, meu amigo. Tipo de dados da certidão. 5.01, tipo de dado, nascimento, casamento, certidão administrativa de nascimento indígena Arrani, o nome do cartório, a data do registro. Aí aqui a gente tem uma observação, né? Para certidões emitidas a partir de 1/1/2010, passe ao item 6, que no caso vai direto para a matrícula. Tá ok? Aí no ponto, bota a data do registro, o número do livro, número de folha, número do termo, RANI, a matrícula, caso for a partir de 2010, se não for, ele vai ficar brindado. O 7 é o estado do registro e o 8 o município de registro. Por favor, meu amigo. Licença aqui. O 502 ao 505, documentos. 502, número de identificação. Número de identificação do CPF. São 11 dígitos. 503, dado do documento de identidade, o RG. Aí bota o número, 2 complemento, 3 data de emissão, dia, mês e ano, estado emissor, sigla do órgão emissor. 5.04, dado da carteira de trabalho e previdência social, número, série, data de emissão, dia, mês e ano, estado emissor. E o 5.05, dado do título de eleitor, com DV, 1 número, 2 a zona e 3 a seção. Por favor, meu amigo. Alguma dúvida? Alguém quer contribuir? Boa tarde. É Jaqueline. Agora a carteira de trabalho ela é digital, né? Aí não tem mais como a gente colocar, né? Oi. Acho que o Vils caiu, será? Será que o Vils caiu? Eu não faço ideia. Mas o que a Jaqueline falou, você entendeu também, né? Aqui no nosso município, a gente divide o órgão lá que a gente trabalha com o Ministério do Trabalho. E aí a gente percebeu que a carteira de trabalho agora é digital. E aí o pessoal vem com aquele com o espelho da carteira digital, mas não tem mais os dados, né? Para colocar o número, né, da carteira digital e aí a série. A gente ignora, pula tranquilamente. O que tem que fazer? É isso aí, a gente vai ter que essa modernidade aí não está no manual ainda. A gente vai ter que perguntar, sempre que tem uma questão assim nova, no manual, tem que entrar em Oi, Hermes, está me ouvindo? Inclusive, eu estava esperando chegar essa parte para perguntar. Essa é a minha maior dúvida a respeito da carteira digital. Aqui em Rorainópolis, a gente é digital. Wilson, já chegou a situação aí no seu município de alguém que tem a carteira de trabalho digital que não tem o número, apresentar só o espelho dela e o que faz o cadastro? Deixa em branco ou como é que faz? Já chegou essa situação para vocês aí? Eu acho que nosso amigo Wilson. Tudo bem, Wilson, a gente se fala depois. Quer dizer assim, na dúvida, nós vamos ter um técnico do Ministério que fica à nossa disposição para tirar dúvidas nessa situação, assim, quando tem algo novo, né?
diferente, que não está no manual, a gente pergunta para ele. Então, nós vamos enviar uma mensagem perguntando para ele qual o procedimento a ser feito nessas situações novas. Para a gente não instruir vocês errados, para a gente inventar uma coisa aqui e depois não sei o que a gente está falando, entendeu? Beleza? Então, beleza, gente. Essa situação a gente vai mandar para o técnico do Ministério. Tem o WhatsApp dele que eu vou mandar hoje. Assim que ele responder, eu coloco a resposta no grupo para vocês. Vamos adiante. Era a última tela do Views. Vamos seguir em frente. Vocês, como vocês estão hoje? Eu vou perguntar, porque a aula foi muito longa, né? Foi bastante longa a aula hoje, quase 2 horas. Então, por mim, eu vou fazer o que vocês quiserem. Vocês querem dinâmica ou não? Porque como a aula foi muito longa, eu acho que vocês talvez não tenham tanto tempo para poder fazer a dinâmica. Aí digam para mim, sim ou não no chat. Podia ser um açaí, né? A gente está um pouco cansado, né? A aula durou quase 2 horas. Né, Hermes? Podia ser um açaí, né? Se fosse presencial, todo mundo saía para sair, debater as dúvidas da aula, né? Então, assim, a gente faz a dinâmica depois, porque a gente está cansado, né? E eu tive o evento a manhã inteira também, estou um pouco cansado. Então, meus queridos, a gente encerra a aula aqui e a gente continua na segunda-feira. Muito obrigado por todos, né? É hora do lanche. Eu também gostaria que fosse a hora do lanche. Hoje eu tive um evento também que durou a manhã inteira, foi um pouco corrido. Muito obrigado, gente. Até amanhã. Também não, até segunda, né? Ótimo final de semana para vocês. Gratidão pela vida de cada um de vocês. Tchau. Obrigado, Hermes. Tchau, tchau. Obrigado a vocês. Obrigado aos meninos lá. Espírito Santo e Rio de Janeiro. O Wilson e o Rúdio mora no lugar que a gente sonha em tirar férias, né? Os paraísos aí. País. Serão bem-vindos. Boa tarde a todos. Bom final de semana. E estudem final de semana. Assistam os vídeos final de semana. Façam os exercícios. Semana que vem a gente se vê de novo. O manual do instrutor, do manual do entrevistador. Baixe, leiam. A gente até baixa semana que vem aqui. Tchau, gente! Até segunda. Deus abençoe vocês. Gratidão pela vida de cada um de vocês. Tchau.